nem deveria ser processado. Deveria ser processado, sim, o próprio Estado em relação a terceiros. Mas, de qualquer maneira, penso que é absolutamente necessária essa previsão que consta já no anteprojeto da Lei Orgânica dos senhores. Os requisitos para uma administração tributária eficiente. Aqui outra palestra, né? Se a gente for falar só disso. Quer dizer, uma administração tributária eficiente pressupõe autonomia, acho que basicamente a questão da autonomia, e um reconhecimento, só para resumir aquilo que eu já falei, um reconhecimento dos direitos dos servidores. Não dá, vou repetir, não dá para ter uma administração tributária eficiente, isso significa uma administração tributária que permita uma arrecadação eficiente dos recursos e que permita uma gestão eficiente desses recursos arrecadados, sem servidores que tenham aquelas garantias às quais eu já fiz brevemente referência na minha exposição. Avaliação de desempenho. Se eu conheço algum servidor que já tenha perdido o cargo por uma avaliação de desempenho. Dentro da administração tributária, auditor fiscal, eu não tenho conhecimento. Lá no meu estado eu não tenho conhecimento. Mas a gente já tem diversos exemplos disso, inclusive no estado do Paraná, em relação a outras carreiras, né? E a avaliação de desempenho aí servindo efetivamente como motivação para a instauração de um processo disciplinar, mas a avaliação de desempenho com base em critérios fixados discricionariamente, às vezes pelo próprio diretor da entidade. Então, aí realmente é uma preocupação que academicamente me tem trazido muitas angústias. A questão dos servidores, dos empregados públicos, né, admitidos no regime da consolidação das leis do trabalho. Aqui o artigo 2º da Lei 8.112 vai falar expressamente que ele trata dos servidores que têm uma relação estatutária, ou seja, aqueles que ocupam ou cargos efetivos ou cargos em comissão. Esse é o âmbito de aplicação da Lei 8.112. Os servidores ocupantes de emprego público, inclusive aqueles, aliás, todos criados por lei, né, assim também todos criados por lei, se submetem ao regime da consolidação das leis do trabalho. E, por isso, não dependem, não têm as mesmas garantias nos casos de desligamento da máquina pública, desligamento da estrutura administrativa. Sem embargo de que há uma forte tendência no Tribunal Regional do Trabalho da minha região, lá da 9ª região, de que, porque esse servidor ingressou mediante concurso público, por força do artigo 37.1 da Constituição Federal, ele teria também que ser demitido mediante um devido procedimento administrativo. Mas isso é uma tese que é do Tribunal do Paraná, mas que não tem encontrado eco nos tribunais superiores, né? Que a gente teria uma tese. A garantia do processo administrativo ela é íncita pela posição majoritária aos servidores detentores de cargos efetivos, ou seja, aos servidores regidos pelos estatutos. Considerações finais. Considerações finais. A questão é a última mesmo. A questão da diversidade entre os estados e da dificuldade de se aprovar uma lei geral por força dessa dificuldade de padronização. Eu acho que é exatamente esse o ponto da lei orgânica. Quer dizer, estabelecer um consenso para que todos os estados, para que todos os municípios, para que todos os integrantes da administração tributária tenham ali a sua identidade. Eu acho que aí é que está o trabalho de efetivamente garantia ou de efetivamente conquista da lei orgânica. É esse o cerne que tem que estar na lei orgânica. As diferenças, é evidente que elas acontecerão. Por isso que a lei orgânica não pode ter 570 artigos. A lei orgânica ela tem que ser uma lei que estabeleça as diretrizes gerais, estabeleça os direitos gerais e as prerrogativas gerais. A especificidade do Estado do Paraná, a especificidade do Tocantins, a especificidade do Rio Grande do Sul vão ser tratadas nas suas leis específicas. Mas a regra geral, quer dizer, a identidade nacional, para que eu, como cidadã, consiga olhar para um servidor do fisco e dizer esse servidor tem o mesmo rol de garantias do que o servidor do fisco do Amazonas ou do Paraná, isso me parece essencial, até para que a sociedade os reconheça enquanto uma categoria. É isso. Pelo menos um tempo passará, pelo menos para fazer as considerações finais, os agradecimentos, se quiser. Essa parte é boa. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer, né, a paciência dos senhores em me escutar. Os meus amigos da organização do evento diziam que eu fiz um estágio com Fidel Castro para falar tanto, mas não é verdade. Vocês que me acostumaram mal aí nos eventos regionais dos quais eu tenho participado, nunca controlam muito meu tempo. Hoje aqui eu fui controlada e peço desculpa já por ter excedido o tempo que me foi dado. Agradeço, então, a possibilidade de estar aqui discutindo com os senhores de novo. Quero dizer que, novamente, parabenizo a iniciativa, a organização do evento e fico muito feliz
do ponto de vista de cidadania mesmo, né? Uma das principais linhas de pesquisa da minha pesquisa é a participação popular na administração pública, quer dizer, o reconhecimento da importância que tem o cidadão, e mais do que vocês são mais do que cidadãos, né? Vocês são cidadãos agentes do poder. Eu acho essencial que vocês se disponham a deixar a praia lá fora e vir aqui para dentro, num ambiente maravilhoso como é o desse hotel, para a gente discutir esses temas da administração tributária. E gostaria também de parabenizar os professores, os doutores do México e da Espanha pelas suas exposições e dizer que aprendi muito mais uma vez aqui com todo esse evento. Obrigada. Para quem não sabe, a doutora Adriana está escrevendo um livro sobre a administração tributária. Todos nós temos o compromisso de comprar um. Cristina. La pregunta es la misma para los dos palestrantes, México y España. En sus países, en los fiscos de España y México, se permite el rompimiento del segredo bancario de los contribuyentes para los procedimientos fiscales? Sí, por favor. Bueno, sí, realmente sí. En el caso de España, el secreto bancario como tal no existe técnicamente, en el sentido de que puede solicitarse información bancaria, como antes he comentado, para su uso dentro de un procedimiento de comprobación fiscal. Por lo tanto, no existe tal cosa como el secreto bancario. Es cierto que para solicitar esa información hay que culminar unos requisitos. Hay que pedírsela primero al interesado. En el caso de negativa injustificada, el superior jerárquico ha de autorizar la petición. Existen unos ciertos requisitos, pero se puede pedir esa información. Realmente, a nivel europeo, con la excepción de algunos países que todavía son reticentes, y con las dificultades que ha tenido la directiva del ahorro, por ejemplo, por ese motivo, mayoritariamente ese concepto de secreto bancario ha ido pasando, ha ido desapareciendo. Pero también es cierto que la posibilidad de acceder a esos datos viene acompañada de un riguroso estatuto de obligación de secreto profesional, de tal modo que realmente los datos que conoce la Hacienda Pública Española nunca son publicados, divulgados ni conocidos por parte de nadie. En el caso de México sí existe el secreto bancario, sin embargo la autoridad fiscal no tiene limitantes para acceder a las cuentas de los contribuyentes. El Código Fiscal mexicano hace un par de años incluyó dentro de las facultades de la autoridad fiscal de dar aviso a la institución que administra el buró de crédito, el buró de deudores, de aquellos contribuyentes que tuvieran algún adeudo con el fisco, ¿no? Lo cual implica pues de manera directa que restrinja la capacidad de accesos a créditos. Esta disposición dio lugar a diversos juicios y controversias que recientemente la Corte Mexicana resolvió que efectivamente el fisco mexicano sí tiene esa atribución, que es una atribución legal, y bueno, creo que se pone en marcha a partir del año 2011. As considerações finais para os dois, pode... Conclusiones, bueno, agradecerles nuevamente la invitación. Estoy sorprendido por la organización y la belleza del lugar. Los felicito a todos, tienen un Santa Catarina muy hermosa, Florianópolis, Brasil en sí. Y bueno, me llevo la esperanza de que el sistema, como está estructurada la administración en México, que como les comenté tiene apenas 13 años, pues les sirva de referente para esta importante tarea que están iniciando. Mucha suerte. Gracias. Sí, yo también quiero agradecerles de nuevo su suma amabilidad al invitarme a participar en esta jornada, que fue de gran interés. Las ponencias me han interesado mucho y los temas tratados han sido muy oportunos. He podido comprobar también que la belleza del país está a la altura de lo que en España pensamos que es Brasil. Yo no había venido nunca y realmente merecía la pena haber venido, solamente por eso. Pero aparte me he sentido muy a gusto entre colegas, entre amigos ya. Y lo cierto es que me he dado cuenta de que existen muchos parecidos y algunas diferencias entre nuestra forma de actuar, eso es inevitable, pero lo cierto es que los parecidos son muchos, ¿no? Y sobre todo lo que sí que me parece muy bien y me parece una nota muy positiva es que todos veamos tan clara la necesidad imperiosa que existe de poner en valor, de dar valor a la actuación que realizamos. La actuación de la auditoría fiscal, la actuación de la Hacienda Pública es una actuación fundamental para la defensa del Estado de Derecho y para el desarrollo humano. Es muy importante que estemos convencidos de lo que hacemos y que demos valor a nuestra actuación para que la sociedad también nos lo reconozca. Muchas gracias. Parabenizamos e agradecemos a doutora Adriana,
a doutor José Gerardo e a doutor Juan. Muitíssimo obrigado. E tenho uma lembrança para entregar a cada palestrante. Eu gostaria que Cristina e Marleide pudessem entregar aos três. Eu não vou pedir aos homens para entregar a lembrança, porque senão vai sobrar alguém que não vai entregar. Então, nossos palestrantes estão recebendo uma cesta que foi confeccionada por integrantes da ACEVALE, que é a Associação de Cegos do Vale do Itajaí. Esta associação tem por finalidade oferecer serviços e ações que garantam à pessoa com cegueira total ou com baixa visão a habilidade, o desenvolvimento da habilidade e a reabilitação para que eles possam desenvolver as suas potencialidades e habilidades, bem como contribuir para a plena autonomia pessoal, familiar e comunitária. São produtos típicos de Santa Catarina, grande parte deles produzidos no Vale do Itajaí. Portanto, o nosso carinhoso agradecimento aos nossos palestrantes, à nossa palestrante, doutora Adriana da Costa, aos senhores José Gerardo Córdova e Juan Cano Garcia.